Se você já esteve aqui em uma das séries Navegando no Reino, levanta a mão, só para ter uma noção, quem já participou, tá bom? Então, hoje nós vamos concluir essas séries. Eram quatro mensagens. Nós vamos falar hoje sobre a nossa quarta mensagem, a nossa quarta semana. E essa série ela é baseada em Marcos 4, a parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida e, na verdade, Jesus dizia que é a parábola mais importante. Por que ele falava isso? Porque ele falava, se você não entender essa parábola, você não vai conseguir entender as outras parábolas. Então, obviamente, isso já nos indica que é uma parábola muito importante. E por isso que nós passamos, então, aí, passamos 4 semanas falando sobre uma parábola, uma apenas, porque nós entendemos que se Jesus acha que isso é importante, nós então precisamos prestar um pouco mais de atenção para essa parábola. E junto com essa parábola, nós passamos aqui também os resultados de uma pesquisa. É uma pesquisa que foi feita mais ou menos 4 ou 5 anos atrás nas igrejas na Europa, América do Norte e América Latina. É uma pesquisa que fala e traz talvez um entendimento do que significa você frequentar e fazer parte de uma igreja e também fazer parte, viver o reino de Deus como um cristão. E você que já participou de uma das nossas mensagens, você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu vou revisar de uma maneira muito rápida para você que não fez parte, não ficar sem contexto. Mas basicamente a parábola de Marcos 4 do semeador fala sobre 4 tipos de solo. Vocês lembram disso? O primeiro solo é aquele solo que recebe a semente, mas a semente não consegue germinar porque as aves vêm e roubam a semente. As aves representam espíritos imundos, demônios, ataque espiritual, e muitas pessoas elas recebem a palavra de Deus, só que ela não consegue germinar porque elas são vulneráveis a ataques espirituais. O segundo tipo de solo é aquele solo rochoso que ele é difícil penetrar na raiz, e quando é difícil de penetrar na raiz, então ele não consegue subsistir o calor e ela morre. Agora, o terceiro tipo de solo é o tipo de solo que ela começa com raiz e começa a germinar, mas os espinhos sufocam e matam a planta. E por final, o bom solo é aquele quarto tipo de solo. Jesus não está falando sobre 3 tipos de pessoas erradas e uma pessoa certa. Jesus não está falando sobre, isso aqui são 3 pessoas que não são aprovadas, isso aqui é aprovada. O que Jesus está falando são 4 fases da nossa vida. Eu queria trazer aqui um quadro aqui para a gente poder revisar. E esse quadro representa também de uma maneira ilustrativa o nosso entendimento da parábola do semeador. Quando você fala assim, você pode olhar aqui para essas 4 categorias e provavelmente você vai se encaixar em uma dessas 4. Como eu falei, essa aqui é uma pesquisa que já foi feita há uns anos atrás, mas também eu creio que ainda continua atual. A pessoa que está na fase ou na estação do DD é a pessoa que está falando, eu estou descobrindo Deus. É uma pessoa que ainda não falou assim, eu vou dizer sim para Jesus. A pessoa que está falando assim, cara, sabe de uma coisa, eu quero superar alguns preconceitos que eu já ouvi falar de alguns evangélicos, eu pago para ver, vamos ver o que é isso aí. E começa a frequentar, começa a ter contato com a comunhão dos santos. Por isso que a gente tem a palavra aqui, comunhão, começa a ter um contato com o evangelho, está descobrindo Deus. Agora, tem uma outra fase que é logo na sequência, que é o iniciando em Deus. Essa pessoa já começou um relacionamento com Deus, e por isso você tem a palavra relacionamento lá em cima, e ela é como um bebê na fé, ela está começando a entender o evangelho, ela está começando a crescer e amadurecer espiritualmente. Depois do iniciando em Deus, a pessoa se engaja num discipulado, e essa pessoa que está engajada num discipulado, fala comigo, discipulado. Tá, o que é discipulado? Discipulado nada mais é do que você imitar Jesus. Discipulado, quando você fala assim, eu quero ser um discípulo de Jesus, significa que você vai falar assim, eu quero pensar como Jesus, eu quero desejar e sentir emoções como Jesus, e eu quero fazer ações como Jesus para poder finalmente colher os frutos de Jesus. Faz sentido? A pessoa que faz isso, que é um discípulo de Jesus, ela chega perto de Deus. Agora, quantos aqui querem estar perto de Deus? Quem concorda comigo que estar perto de Deus é uma coisa boa, não é verdade? Agora, coisas boas nem sempre são excelentes, porque o excelente é quando você está centrado em Deus, e é para lá que eu quero ir, eu sei que é para lá que você quer ir, e para lá que nós queremos permanecer. Então, eu não sei se você usa o Waze para se locomover aqui em São Paulo. Eu acho que meio que impossível hoje em dia você se locomover sem o Waze em São Paulo, não é verdade? Quando você olha para o teu Waze, está vendo lá as direções do teu GPS, você sempre sabe o próximo passo. Vire à direita em 400 metros. Você sabe qual que é o próximo passo. Mas eu não sei se você faz isso, às vezes eu faço. Às vezes eu pego os meus dedos na tela do celular, eu faço assim, eu diminuo para eu enxergar tudo que está acontecendo.
Eu quero enxergar o trajeto todo, eu quero ter uma noção de toda a cidade, para onde que eu estou indo, se eu estou indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Alguém faz isso também? Por que você faz isso? Porque de alguma maneira você sente uma necessidade, eu quero entender o contexto geral de onde eu estou indo hoje. Não é suficiente eu saber que 300 metros tem que fazer a direita, depois 200 metros faço a esquerda. Não, eu quero entender para onde eu estou indo. É justamente o que está acontecendo com esse quadro. Você talvez pode falar assim, eu sou um Dedê. E se você é um Dedê, é uma pessoa que ainda não disse sim para Jesus, mas você é um curioso. E eu quero falar, você é bem-vindo aqui. Nós estamos felizes que você está aqui. Ou talvez você está falando assim, Theo, isso aqui é muito novo, eu acabei de dizer sim para Jesus, Ele entrou no meu coração, me fez uma nova criatura, está tudo muito novo, eu estou começando a aprender aqui. Bom, você está iniciando em Deus, você está iniciando relacionamento com Deus, você sabe que o teu próximo passo é o perto de Deus e assim por diante. Agora, uma coisa que a gente entende na nossa vida cristã é que uma vez que você está centrado em Deus, se você não continua crescendo e progredindo, você pode até pensar, eu vou pôr minha vida espiritual num piloto automático. Você pode pensar que você está em manutenção, na verdade você está num retrocesso, porque o reino de Deus ou você avança ou você retrocede, não existe ponto neutro. Faz sentido o que eu estou falando? Jesus mesmo falava para mim, falava para nós, nos fala no Evangelho, ou você pega a cruz e me segue ou você não me segue. Sabe, eu sei que é uma palavra dura, mas Jesus, sabe, as pessoas têm uma ideia de Jesus sendo um cara tão bonzinho, tão romântico, tão, sabe, easy. Deixa eu falar uma coisa, Jesus, o cara era casca grossa, ele queria tudo ou ele não queria nada. Essa é a verdade de Jesus. Agora olha só que interessante, como que nós mensuramos então de um ponto para chegar na próxima estação, Existe uma maneira. A primeira maneira como você faz para sair descobrindo Deus para iniciando Deus é a cruz. Você pode ser um bom cidadão, você pode ser um cara muito santo aos teus olhos, você pode ser um cara muito gente boa, você pode até pensar, um dia eu vou ser que nem a Madre Teresa. A própria Madre Teresa carecia da cruz. Faz sentido? E ela mesma sabia disso. Você pode ser uma pessoa que fala assim, mas as minhas obras não vão me pôr no céu. Não, sabe por quê? Porque o céu é tão longe daquilo que nós que nascemos com o pecado original podemos fazer, mesmo com boas obras não é suficiente. Se você pensa que com as boas obras você consegue chegar no céu, até salvação, você está ofendendo Deus. Como que eu estou ofendendo Deus? Você está falando, Deus, você não deveria ter você não deveria ter sacrificado o teu filho à toa, porque as minhas boas obras já me garantem lugar no céu. Eu não precisava de Jesus. E eu não sei se você é pai aqui nesse lugar, quando você abre mão da coisa mais preciosa que você tem nessa terra, que é teu filho, e você escuta de uma outra pessoa, você não precisava ter aberto mão do teu filho. Isso é uma ofensa para Deus. Então, como que a gente entende que a gente sai de descobrindo a Deus para iniciando em Deus? Quando nós entendemos, não sou salvo por obras, eu sou salvo pela graça. Eu digo sim para a cruz, eu digo sim para Jesus, eu recebo uma nova criatura. Agora, a minha nova natureza, ela é refletida em boas obras. Isso é uma outra coisa. Por isso que a palavra de Deus diz, fé sem obras é morta. Na verdade, boas obras, o teu comportamento, as tuas ações espirituais, é justamente o que atesta que você nasceu de novo. Agora, uma vez que você nasceu de novo, você tem um relacionamento com Deus, como é que você pode falar assim, eu sou um discípulo de Jesus? Quando você chega a um momento na tua vida que você fala, a Bíblia, fala comigo, a Bíblia, a palavra de Deus é a autoridade final na minha vida. Quando você chega nesse ponto que você fala assim, a Bíblia é a autoridade final na minha vida. Não em algumas áreas da minha vida. Sabe, tem pessoas que falam assim, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Todo mundo já orou isso, sim ou não? Você talvez orou isso hoje, talvez na última hora você já orou, Deus me abençoa. Então você está falando assim, Deus abençoa, Deus, as minhas finanças, abençoa a minha vida financeira. E Deus fala assim, eu posso ter acesso às tuas finanças? Não, eu quero gerir as minhas finanças como eu acho que eu tenho que gerir as minhas finanças, mas eu quero que o Senhor abençoe as minhas finanças. E Deus está falando assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo abençoar uma coisa que eu não tenho acesso. Faz sentido? Seria uma contradição Deus abençoar algo que Ele não tem acesso. Às vezes você está falando assim, Deus, isso acontece até com muitos cristãos, eles falam assim, Deus abençoa meu ministério, pensando que isso seria uma oração muito santa. Abençoa meu ministério, e Deus está falando assim, eu posso ter acesso ao teu ministério? Deus, eu vou servir o Senhor da maneira como eu acho que eu tenho que servir o Senhor, eu acho que o meu ministério é A e não é B, então abençoa meu ministério A. E Deus fala assim, eu posso entrar no teu ministério e conduzir para a minha vontade, que é a B? Não, eu quero que o Senhor abençoe meu ministério A. Deus fala, eu não consigo abençoar algo que eu não tenho acesso. Tem gente que pede, Deus abençoa meu casamento, eu preciso da tua bênção no meu casamento. E Deus está falando assim, você está disposto
a fazer casamento como a Bíblia ordena e te garante que isso sim vai dar fruto? Você está disposto a honrar a tua esposa? Você está disposto a se submeter a teu marido? Não, eu quero fazer o casamento do meu jeito, mas abençoa. Deixa eu falar uma coisa, Deus não consegue abençoar algo que Ele não tem acesso. Faz sentido? Se você quer a bênção de Deus, você dá acesso. Como é que você dá acesso? Quando você reconhece que a palavra de Deus é opinião, na verdade não é uma opinião, ela é uma verdade acima das opiniões. Você pode ter opiniões, você pode ter ideias, mas a palavra de Deus é acima de todas essas coisas. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, e por final, nós saímos então de perto de Deus para chegarmos centrados em Deus. Fala comigo, 3 T's. 3 T's não é um termo bíblico, é um termo que nós inventamos, mas é um termo baseado num conceito bíblico. Qual que é esse conceito? 3 coisas que resumem a tua vida. Se você for parar para pensar, se você conseguir resumir a tua vida, se você não consegue resumir a tua vida mais resumido do que 3 T's. É o teu tempo, é o teu talento, é o teu tesouro. Algumas pessoas pensam assim, não, calma aí, a minha vida é o meu tempo aqui na terra, eu entendo, Deus me deu isso, o meu talento, eu sei que Deus me deu isso, mas o tesouro não, o dinheiro, isso aqui é eu que trabalho, eu trabalhei, eu suei honestamente, isso aqui é meu. E eu pergunto, quanto que você pagou para ter o cérebro que você tem? Quanto de aluguel de oxigênio você paga todo mês para poder respirar? O que você paga para ter a saúde do teu corpo que te faz levantar da cama toda manhã para você ir trabalhar e ter então o tesouro que é o fruto do teu labor? Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus e volta para Deus. Então quando você fala, Deus, o Senhor é o meu Senhor, sabe o que você está falando? O Senhor é o meu dono, eu não tenho nem mais vida. Pode até soar uma coisa muito louca, mas Jesus mesmo falava, você quer encontrar vida? Perde tua vida para mim, ou entrega a tua vida para mim. Aquele que entrega a vida para Jesus, na verdade, encontra uma leveza na vivência, encontra sentido de vida, que muitas pessoas que estão ainda segurando, falam assim, eu vou fazer a vida do jeito que eu quero fazer minha vida. Tudo bem, o Espírito Santo nunca forçou nada, Ele vai te dar liberdade, porque você tem um livre-arbítrio. Mas sabe de uma coisa, se você realmente quer viver vida em plenitude, você encontra plenitude uma vez que você entrega e fala, Deus seja meu dono, o Senhor é dono do meu tempo, o Senhor é dono do meu talento, o Senhor é dono do meu tesouro. Faz sentido o que eu estou falando? Então, basicamente, é isso que tem a ver aqui na parábola da semeadura. Agora, nós olhamos para a parábola do semeador em Marcos 4, e você olha lá, e a gente já leu diversas vezes o relato, mas existe aí os evangelhos sinópticos, e os evangelhos sinópticos são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que eles seguem mais ou menos a mesma ordem cronológica. Os 3 foram escritos por pessoas diferentes, por isso que eles estão falando Mateus, Marcos, Lucas, mas cada um tem uma ótica do mesmo episódio. João, que é o 4º evangelho, ele meio que faz a própria coisa. Mas vamos focar aqui nesses 3. Então eu quero olhar hoje para Lucas 8, porque Lucas 8 é a versão de Lucas acerca da parábola da semeadura. Então eu queria que você olhasse aqui comigo o versículo 15, e o versículo 15 de Lucas 8 descreve o bom solo, a boa terra. Isso aqui é a maneira como a palavra descreve. Versículo 15 de Lucas 8 diz, mas aqui caiu em boa terra. Fala comigo, boa terra. Se você puder sublinhar aí no teu texto, boa terra, são os que ouvindo a palavra com coração reto e bom. Fala comigo, coração reto e bom. Então ele está falando assim, a boa terra são as pessoas que ouviram a palavra. O que é a palavra nessa parábola? É a semente. Ela recebe a semente com um coração bom e reto. Em outras palavras, uma boa terra é um coração bom e reto. E retém a semente e dão fruto com perseverança. Em outras palavras, não é da noite para o dia que você vai dar fruto. Você vai requerer de você perseverança. Quantos de vocês aos 5 anos de idade no jardim de infância, você fez aquele experimento que você botou o feijão no algodão molhado? Quem já fez isso? Você lembra disso? Cara, eu lembro, eu ia para o jardim de infância, eu ia para a escola, eu tinha minha lancheira do Transformers, e eu tinha, você lembra das lancheiras do Transformers? E eu ia feliz da vida porque eu sabia, hoje eu vou dar uma olhada na minha plantinha. Eu plantei o feijão ontem, hoje deve ter um pé de feijão. E eu corria lá e eu olhava, e eu lembro que todo mundo olhava para o seu copinho de café de plástico descartável. Você lembra disso aí? A gente punha lá o algodão molhado, já cresceu. E a professora sempre falava, ela começou a falar, ela falava todos os dias naquela semana. Gente, você tem que dar um tempo, você tem que esperar um pouco. Não é da noite para o dia que você vai ter um pé de feijão aqui. Põe um pouquinho mais de água e vamos esperar, amanhã vai ter um pouquinho maior. E a gente ficava nessa impaciência. Sabe, deixa eu falar uma coisa, não é porque você escutou a palavra de Deus hoje, você tem um coração macio, que você está falando assim, amanhã eu já sou um mega apóstolo para as nações. Tem gente que quer ser isso, tipo,
Eu tenho aqui esses crentes esquisitos que já até imprime cartão de visita, apóstolos fulano. Tipo, cara, você é doido, velho. Isso é muito esquisito. Sabe o que eu estou falando? Tipo, cara, relaxa, vamos perseverar nisso. O que quer dizer isso? É um estilo de vida. Todo dia você, na palavra, todos os dias. Todo dia você afofando a terra. Todo dia você cuidando do teu coração. Agora, qual que é a chave para você produzir bons frutos? Nesse versículo você já tira a conclusão. Você vai produzir bons frutos quando você tiver uma boa terra. O que é uma boa terra? É um coração bom e reto. É isso que Jesus está falando. Então hoje eu quero falar sobre um coração bom. O que significa ter um coração bom? Talvez você já escutou alguém descrever uma outra pessoa falando assim: cara, essa pessoa aí tem um bom coração. Quem já escutou isso? Eu não sei você, mas isso é um bom elogio a receber. Você é uma pessoa que tem um coração muito bom. Quem gosta de escutar isso? Para mim é um dos melhores elogios que você pode escutar. Fala para quem do teu lado: você tem um bom coração. E se não for verdade, profetiza isso. De fé, tipo, você tem um bom coração. Nem te conheço, você está me olhando estranho, mas você tem um bom coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem um bom coração. Tá bom. Você falou talvez isso com toda convicção ou com fé. Mas o que é que a Bíblia diz acerca de um bom coração? Hoje eu tenho 3 características sobre o que é um coração bom. Abre comigo Mateus 13. Mateus 13 é a outra passagem paralela. Nós já lemos outra semana sobre Marcos 4. Lemos agora Lucas 8, vamos olhar outra passagem paralela que seria Mateus 13, acerca do mesmo episódio. Agora, enquanto você está abrindo aí Mateus 13, você tem que entender uma coisa. Quando Jesus falava sobre a parábola do semeador, existe uma ordem para isso. E existe esse relato nos 3 evangelhos. Ele fala a mensagem, a parábola, ele sai de lá e ele é abordado por seus discípulos e depois ele explica para os discípulos a parábola. Tudo bem? Então existe a descrição da parábola, existe um momento intermediário com seus discípulos e daí existe a explicação da parábola. Então o que eu estou falando aqui em Mateus 13, nós vamos ler do versículo 10 ao 15, é o que acontece entre a descrição e a explicação da parábola. Olha só o diálogo de Jesus com seus discípulos. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Fala comigo: mistérios do reino dos céus. Se você puder, sublinha isso no teu texto. Mistérios do reino dos céus, versículo 12. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que não tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Ele está se referindo a quem? Aos fariseus, aqueles que não estão tendo acesso aos mistérios do reino dos céus. Ele continua dizendo aqui no versículo 14: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis e de maneira alguma percebereis. Versículo 15: porque o coração deste povo se endureceu. Por quê? A razão, o propósito, a razão é: o coração desse povo está duro. Se você puder, sublinha essa frase do versículo 15: porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Agora, vamos lá. Por que Jesus falava em parábolas? Ele deixa isso bem claro. Por que Jesus falava em parábolas? Ele fala assim, porque não é todos que terão acesso aos mistérios dos céus, ou do reino dos céus. Faz sentido? Ele está falando assim, eu tenho alguma coisa aqui, que são os mistérios. Deixa eu só parar aqui por enquanto. Deixa eu usar isso como exemplo aqui. Quantos de vocês já tiveram algum momento onde você está lendo a Bíblia e você passa por uma passagem que você já leu diversas vezes, e de repente na tua, 100ª vez você está lendo aquele mesmo texto e de repente você está lá tipo, uou, como que eu nunca vi isso antes? Já teve uma revelação assim? Quem já teve isso? Tá. O que é que está acontecendo naquele momento? Está acontecendo a revelação de um mistério. É isso que Jesus está falando aqui. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro espiritual, escrito por um Deus eterno e espiritual, se tornará relevante constantemente. Você já parou para pensar que o jornal que foi escrito por especialistas há 2 dias atrás já está irrelevante hoje? A Bíblia que foi escrita há 2.000 anos atrás e até 4, 5, 6 mil anos atrás continua atual hoje? Por quê? É um livro espiritual.
E quando você entende o livro espiritual, você tem que entender, quando você olha as páginas da Bíblia, você olha aqueles versículos impressos, debaixo de cada versículo impresso, existem milhares e milhares de camadas de revelação, que você pode entender ao longo. Você pode estar 40 anos andando com Jesus, você ainda não entendeu a Bíblia. Você só viu algumas camadas. Faz sentido o que eu estou falando? Porque são mistérios do reino dos céus. Então Jesus está falando assim, quando Jesus ensinava sobre parábolas, ele falava assim, olha, eu vou falar sobre parábola para massa. Então tinha uma multidão seguindo Jesus. Vamos escutar aí a pregação de Jesus. E ele falava assim, eu vou trazer aqui um ensinamento. É um princípio de boa cidadania, é um princípio do reino de Deus, até um princípio bíblico do Torá. Deixa eu te falar. E ele falava, e uma coisa, às vezes era até uma coisa muito simples, ou que não fazia muito sentido. E daí ele despedia a multidão, e a multidão ia embora. E daí os discípulos falavam, não é só isso não, cara. Ele está escondendo o ouro. Tem mais por trás disso aí. E eles iam atrás de Jesus e falavam assim, Jesus, ei, explica esse negócio de novo aí. Ele falou assim, tá bom, vocês querem realmente saber as coisas? Sim. O que Jesus estava falando? Para eles eu dou o café com leite, para vocês eu dou o filé mignon, porque vocês são aqueles que pagam o preço de intimidade, portanto vocês têm acesso aos mistérios. Faz sentido o que eu estou falando? Jesus, ele estava valorizando aquilo que ele tinha, que era de alto valor, falando assim, eu não vou jogar pérola aos porcos, por isso eu ponho uma capa sobre isso, eu escondo isso, mas se você estiver disposto a pagar o preço para desvendar e trazer a revelação, você terá acesso aos mistérios do reino dos céus. É por isso que ele falava. Agora, se você for analisar aqui, por que o versículo 15 diz assim, por que o coração deste povo se endureceu? Então, por que para eles não foi dado entender os mistérios do reino? Porque para eles, o coração deles estavam duros. Sabe, um coração duro é um coração que não é humilde. Um coração humilde é um coração macio. Um coração que, sabe, eu não sei, eu contei essa história nos outros cultos, eu vou contar de novo. Mas, sabe, quando eu estava morando nos Estados Unidos, na época, quando eu estava pastor de jovens na Carolina do Norte, eu era pastor de jovens e eu seguia o meu pastor sênior, e ele era o meu discipulador, e muitas vezes ele me pegava para viajar, e eu tive a honra e o privilégio de servir esse homem, carregar a mala dele, carregar a água dele, em várias conferências que ele era convidado para pregar, e muitas dessas conferências ele ia, e tinha grandes homens de Deus pregando junto com ele. E eu tinha o privilégio, uma coisa que eu gostava de fazer isso, é porque eu sempre conseguia sentar na primeira fileira, porque eu estava junto com ele. Então, estou junto com o homem de Deus. Então, eles me punham na primeira fileira e eu estava lá em todas as reuniões. E eu lembro de uma conferência que tinha grandes homens de Deus pregando. Miles Monroe, aquele pastor conhecido do Bahamas que faleceu. Mahesh Chavda, autor do talvez o melhor livro de jejum e oração, O Poder Secreto do Jejum e Oração. E Rick Joyner, um profeta da Carolina do Norte, escreveu diversos livros. Esses três estavam pregando naquela conferência juntamente com o meu pastor. E eu lembro que na sessão do Dr. Miles, eu estava na primeira fileira, e ele começou a falar sobre a Bíblia, ele começou a falar sobre o reino de Deus, ele começou a abrir uns textos que eu já tinha memorizado, já tinha lido diversas vezes. Ele começou a tirar umas coisas de lá, e eu falava assim, uau, cara, de onde você tirou isso? Já teve uma situação assim? Que você escuta uma revelação, cara, como que você tirou isso desse texto aqui, cara? Eu li isso aqui centenas de vezes, eu nunca saquei isso, como assim? E daí ele mandava uma outra e eu falava, uau, cara, como assim, velho? E eu ficava aqui na primeira fileira, tipo, uau. E depois de 20 minutos de uau, eu comecei a ficar bravo. Comecei a falar assim, que raiva de você, cara. Você está tendo acesso às coisas que eu nunca tive acesso. Comecei a ter uma inveja santa. Na próxima sessão era mais recheado, ele começou a se mover no profético, os caras sendo curados, a glória se manifestando em pó de ouro, umas coisas malucas. Eu ficava assim, cara, como que você faz isso, meu? Me ensina isso. E eu estava tão empolgado, sabe? Mas eu falava assim, Deus, quando que eu vou ter acesso a isso? E eu lembro que Deus começou a falar comigo, sabe por que eles têm os mistérios? Porque eles têm um coração ensinável. Porque eles têm um coração que é humilde. Se você for analisar a palavra humildade no grego original e no hebraico original, literalmente significa prostrado. Talvez você esteve já numa situação onde você viu um grande líder que te inspira, seja ele um líder cristão, ou um líder político, ou seja qual for o líder que te inspira, e você uma vez foi tão inspirado por ele, depois ele cai num erro moral, e daí toda a influência dele vai abaixo. Eu não sei se já teve essa situação onde você está decepcionado, você está frustrado. Uma vez eu já tive isso acontecer comigo, eu sei de uma coisa, eu fiquei com medo. Eu falei, Deus, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero terminar mal, eu quero terminar bem. Eu não quero ter um dia uma influência, depois cair num pecado, depois cair e tudo isso aí se desfazer. E o Senhor começou a falar assim, sabe como que você se protege disso? O pastor Gustavo Paiva lá de Brasília, ele já pregou sobre isso também. Ele estava com esse mesmo pensamento, o Senhor falou para ele, deita no chão e ora. Ele estava deitado no chão, prostrado, orando. E o Senhor começou a falar assim para ele,
Se você se mantiver deitado e prostrado, para onde você vai cair? Porque do chão você não passa. Faz sentido? Como que você se protege de quedas? Humildade. Como que você protege de se tornar uma vergonha ao evangelho público? Quando você está constantemente vivendo com o coração prostrado na presença dele. Olha só o que está escrito aqui nesse texto. Eu queria que você abrisse em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 diz assim: também vos darei um coração novo. Isso aqui é uma promessa de Deus para nós. E eu porei dentro de vós um espírito novo, e eu tirarei da vossa carne o coração de pedra, e eu vos darei um coração de carne. O que Deus está falando? Eu vou te dar um coração novo. Eu vou pegar aquele coração que era um coração de pedra, e eu vou transformar num coração de carne. O que quer dizer um coração de carne? Um coração macio. Sabe, se você for parar para realmente analisar a tua vida cristã, você vai saber que aquele dia que você disse sim para Jesus, a palavra de Deus diz algo: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Você tem fé disso? Que o dia que você disse sim para Jesus, Deus fez tudo novo na tua vida? Você tem fé disso? Sabe de uma coisa? Ele fez teu coração novo. Agora eu te garanto uma coisa: Ele não fez um coração novo que era um coração duro e novo. Ele fez um coração que era macio e novo. Mas ao longo da nossa caminhada cristã, nós enfrentamos dúvidas, nós enfrentamos medos, nós enfrentamos ansiedades, nós temos tribulações, nós temos a nossa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, nós temos a soberba da vida, nós passamos por ataques espirituais e nós somos atacados por demônios, e ao processo de tudo isso, o que a gente faz? Nós acabamos endurecendo o nosso coração. Por isso que constantemente é um exercício para você falar: Deus, eu quero manter meu coração macio, eu quero manter meu coração, ele completamente como um coração de carne, que é fácil para que a tua palavra venha penetrar. É difícil um coração de pedra receber a semente da palavra e germinar. Faz sentido? Próxima vez que você tiver uma semente na tua mão, tenta jogar numa pedra, não entra. Aquele é um coração de pedra. Deus está falando assim: tem um coração que seja uma terra fofa. Quando você joga, ela absorve, lá ela germina e ela frutifica. Abre comigo lá em Salmos 10, 17. Salmos 10, 17. Diz assim, é um texto bem rápido, é um versículo curto, diz: Senhor, Tu ouvistes os desejos dos humildes. Para aí por enquanto. Analisa essa frase. Senhor, Tu ouvistes os desejos dos humildes. O que isso significa? Que Deus tanto procura um coração contrito e humilde, que quando Ele encontra, Ele para escutar. Ele fala, sabe, Deus não é um ditador que fala assim: ó, você é um ser mero mortal que eu criei, você vai fazer o que eu estou te mandando e eu não quero saber, vai e faz. Às vezes algumas pessoas têm uma ideia que Deus é assim, como se Ele criasse um robô e ponto final. Não. Deus, Ele respeita a liberdade que Ele nos dá, e Ele fala assim: ó, você é livre, eu quero ter um relacionamento com você. Mas em meio a esse relacionamento, quando Ele enxerga um coração humilde, Ele fala assim: para tudo. Eu vejo humildade. Vamos interagir. Qual que é o teu desejo? Você chegou já a parar para pensar que Deus se importa com os teus sonhos? Que Deus se importa com os teus desejos? Que Deus se importa com aquelas coisas mais secretas que você guarda no teu coração? E quando Ele vê um coração humilde, Ele fala: eu quero escutar sobre os teus desejos. Por quê? É um coração que está prostrado diante dEle. Agora, se você for continuar aqui no versículo 17, Ele fala assim: prepararás o seu coração. Calma aí. Então Deus escuta os desejos dos humildes e prepararás o coração do humilde? Prepararás para quê, Deus? Ele vê a humildade no teu coração, Ele vê um coração prostrado, Ele vê um coração ensinável. Ele fala assim: eu vou te preparar para receber o próximo mistério. Faz sentido? Eu vou te preparar para você receber a próxima resposta. Eu vou te preparar agora para que você venha receber o próximo milagre. Eu estou aqui para te preparar para você receber o próximo upgrade na tua vida. Assim como você tem que fazer os updates no teu celular de vez em quando, Deus tem coisas que Ele fala assim: ó, chegou uma hora, você está numa nova fase da tua vida. Nessa fase nova da tua vida eu quero te dar uma nova visão, um update. E você fala assim: Deus, eu venho com humildade perante a Ti, me traz esse update, me traz esse upgrade. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, esse é o coração que o Senhor procura. Agora, se você também for continuar lendo aqui, é importante você entender uma coisa. Sabe, o Senhor falou comigo, sabe, os fariseus ou as multidões, eles não entendiam os mistérios, porque eles não tinham um coração ensinável. Eu estava lembrando de algumas situações que eu já estive, sabe, às vezes eu vou pregar em alguns lugares e eu, graças a Deus, não é tão
tão frequente aqui na Monte Sião. Mas de vez em quando eu vou para alguns lugares e automaticamente, quando eu pego aqui o microfone, eu já começo a sentir a atmosfera, eu já começo a sacar. Tem algumas pessoas aqui, ali, eu começo a sacar. São pessoas que não estão lá para receber uma palavra de Deus. São pessoas que estão lá para ver se você realmente vai pregar bem. Existe uma diferença entre você estar na igreja para escutar a palavra de Deus e você escutar para julgar se o pastor está pregando a palavra de Deus bem. Faz sentido o que eu estou falando? Não tem nada de errado você ser um bereano que vai checar tudo na palavra, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de um espírito de crítica, um espírito que fala assim, vamos ver se esse cara sabe mesmo. Eles dizem aí que esse cara aí é o filho do carpinteiro José. Deixa eu ver aqui esse menino marceneiro aí sabe o que faz. Vamos lá. Vamos ver se ele sabe o que ele está falando. Vamos ver se ele conhece a lei de Moisés, se ele conhece o Torá. Eles ficavam lá. E Jesus entendeu. Existem aqui pessoas, eles não estão aqui porque eles querem ser alimentados. Antes de falar isso, deixa eu falar uma coisa. Todos nós podemos aprender alguma coisa com todos. Faz sentido? Se um jumento conseguiu ensinar o profeta Balaão, o santo profeta ungido de Deus, Balaão, estou falando de profetas, não é para onde os profetas eles tinham que acertar a palavra profeta, senão eles seriam apedrejados. Então o cara, ele tinha acertado diversos porque ele estava ainda vivo. Faz sentido? Então esse cara era ungido, esse era um profeta de verdade. Ele não era um cara que dava profetada, esse cara era um profeta de verdade. O jumento teve que falar com ele e ensinou para ele uma lição. Se um jumento ensina o profeta, por que eu não posso aprender com uma criança? Faz sentido? Então Jesus começou a entender, sabe? Tem pessoas aqui que eles não estão aqui para escutar sobre o reino de Deus. Eles não querem aprender os mistérios do reino. Eles querem me julgar, eles estão aqui para me criticar. Eles estão vendo aqui quando que eu vou tropeçar em alguma contradição, alguma coisa que eles podem julgar como blasfêmia, para eles me acusarem. Deixa eu te contar uma parábola. Ele dá o café com leite, ele dá aquele arroz, feijão. Vem cá vocês são os meus discípulos, vem cá. Aqui eu te dou o filé mignon, os mistérios. Faz sentido? Se você quer ter acesso aos mistérios do reino de Deus, tenha sempre um coração ensinável. Fala comigo, coração humilde. É um coração prostrado diante do Senhor. Segunda característica é um coração santo. Fala comigo, coração santo. Isaías 57, 17, abre aí comigo. Isaías 57, versículo, na verdade não é 17, desculpa, eu errei, é versículo 15. Isaías 57, 15, diz assim: porque assim diz... Eu vou esperar você chegar lá, Isaías 57, versículo 15. E você marca aí, porque nós vamos voltar para esse versículo também. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Fala comigo, o nome de Deus é santo. Num alto e santo lugar, fala comigo, Deus mora no lugar santo. Tudo aqui é Bíblia, olha só isso aqui. E também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes. Deixa eu só fazer um parênteses, a gente falou sobre humildade no último ponto. Deus vive com o contrito e humilde de coração. Quando nós estamos falando aqui de coração, eu quero deixar uma coisa bem clara. O que significa o meu coração? Eu quero deixar bem claro o que significa o teu coração, o meu coração. Nós estamos falando do espírito. Sabe, C.S. Lewis, o grande autor britânico, ele falava: nós somos espíritos presos dentro de um corpo. Na verdade, a tua essência é espiritual. Isso aqui é uma carcaça que você tem enquanto você está aqui na terra. Um dia isso aqui vai embora, vai voltar para o pó, e você vai e segue tua vida na eternidade. Sabe, quando nós falamos sobre coração, nós estamos falando sobre espírito e alma. Você é feito de espírito, alma e corpo. Quando Jesus se refere a coração, ele está se referindo a teu espírito e tua alma. O que é a minha alma? Eu já falei isso diversas vezes, mas vamos lá. É o teu pensamento, são os teus desejos e tuas emoções. Essas três coisas compõem a tua alma. Os meus pensamentos, minhas emoções, meus desejos, mais o meu espírito. Isso então, os quatro compõem o meu coração. Ele está falando sobre um bom coração. Ele está falando sobre um espírito humilde, um coração que é santo, é um coração que tem pensamentos puros, um coração que tem emoções puras, desejos puros e um espírito puro. Faz sentido o que eu estou falando? É isso que ele está falando. Olha só, continua aqui no texto do versículo 15. Diz assim: ele habita num lugar alto e santo, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Agora, você talvez cresceu na igreja que nem eu cresci na igreja. Eu lembro quando eu era um membro do Ministério de Jovens, às vezes vinha um líder, ele falava assim: hoje nós vamos falar sobre santidade. E eu falava: ai caramba, ixi, hoje o cara fala de santidade. E por que eu falava isso? Porque eu queria ficar pecando? Não.
Porque no fundo, eu creio que se você está aqui hoje, não é porque você quer pecar que nem um louco. É porque você sabe, Deus, eu careço de ti, mas ao mesmo tempo você sabe, santidade é uma coisa, é bem difícil. Quem concorda comigo? Então a gente pensa, santidade, e imediatamente vem na nossa mente, ausência de pecado. O que é ser santo? É você ter ausência de pecado. Santidade quer dizer eu ter uma conduta impecável. Santidade quer dizer eu ser perfeito. Deixa eu falar uma coisa, não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia descreve Deus como Deus santo, sim, Ele é impecável, sim, Ele é perfeito, sim, Ele não tem pecado, mas quando nós somos descritos como pessoas que somos santas, quem concorda comigo que mesmo depois que você converteu, mesmo que você disse sim para Jesus, você pecou? Você pecou? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, essa última semana, quem pecou essa última semana? Ou melhor, pode abaixar a mão, quem não pecou essa última semana, levanta a mão. Agora eu te dei uma oportunidade para você pecar, através da mentira, levantando a mão, e ninguém pecou, então quer dizer que você já pecou essa semana. Todos nós pecamos. Então me fala uma coisa, você se converteu de verdade? Então quer dizer que você realmente é santo? Sim, você é santo, você é justificado, mas não quer dizer que você não vai batalhar pecado, não quer dizer que você não vai ter fraquezas. Agora Deus, então como que eu posso ser santo e ao mesmo tempo caio no pecado? Olha só o que está interessante, o que Pedro diz, 1 Pedro 1,15, 1 Pedro 1,15, olha só o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Pedro diz algo muito importante: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa conduta, porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Você já escutou diversas vezes isso, seja santo porque Deus é santo. E você pensa, Deus, tá bom, eu falo isso na fé, mas eu estou pensando aqui comigo, estou sendo só sincero, se é para eu ser que nem Deus, ser santo que nem Deus, eu estou lascado, não tem como. Quem já pensou isso? E talvez você tenha esse peso. Agora, se você entende o que a Bíblia diz sobre santidade, que nada mais é do que separação. Quando Deus fala sobre santidade, Ele está falando assim, eu quero que você seja separado para mim. Quando você lê lá na lei de Moisés, santidade ao Senhor. Tinha uma época onde o povo de Deus, o povo de Israel, ele tinha que pôr sobre as suas propriedades, sobre seus gados, sobre suas casas, santidade ao Senhor. Que estava falando, isso aqui é consagrado a Deus, ele é separado a Deus. Agora, eu quero que você entenda uma coisa, que Pedro, ele está falando isso, mas ele está citando a lei de Moisés. Essas aqui não são as palavras de Pedro. Na verdade, na cultura judaica era muito conhecido essa frase, essa parte da lei de Moisés. Ele não está fazendo nada mais do que uma citação de Levíticos 20:26. Então abre lá comigo Levítico 20:26, que é justamente o texto original do qual Pedro pega a sua citação. Versículo 26 de Levítico 20, diz assim. Isso aqui é Levítico lá na lei de Moisés, lá no começo da Bíblia. A palavra de Deus diz assim em Levíticos 20:26: e sereis para mim santos. Você está aí comigo? Versículo 26 de Levítico 20. Vamos lá, todo mundo lá? E sereis para mim o quê? Santos, porque o Senhor sou o quê? E vos... Eu vos separei dos povos para quê? Seres meus. Toda vez que você escuta Deus falando, seja santo porque eu sou santo, não é uma cobrança. Sabe o que é isso? É uma declaração de amor. Deus está falando assim, olha, eu te amo tanto, eu me separei para você, eu tenho ciúmes por você, eu quero você separado para mim, por isso eu quero que você seja santo. Ser santo que significa, seja meu exclusivamente. E você pode estar separado para Deus, você pode ser dele exclusivamente, e mesmo assim você é suscetível a pecar. Faz sentido o que eu estou falando? Mas quando você peca mesmo separado, você simplesmente toma conhecimento daquilo, você confessa com o teu coração, pede perdão, e o sangue de Cristo, ele limpa aquilo, e você continua santo. Isso não tira da tua identidade de filho. Faz sentido? Então o que Jesus está falando aqui, o que a palavra de Deus está falando aqui, sabe, amor tem a ver com exclusividade. Agora, eu sei que eu já usei esse exemplo uma vez, mas seria uma loucura se você estivesse num casamento e está lá o noivo junto com a noiva, eles estão fazendo os votos, e eles estão falando, eu juro ser fiel para você na pobreza, na riqueza, eu juro estar com você na saúde, na doença, eu juro estar com você no palácio, debaixo da ponte, seja onde for, eu estou com você, eu sou fiel para você até que a morte nos separe, e também você fiel a fulana, a Beltrana, ela também. Mas que coisa mais louca! Sim ou não? Quem concorda comigo?
Se seria uma mulher que falaria assim para esse casamento? Se você é normal, você falaria não. Não é verdade? Por quê? Porque isso não é amor. A gente ri disso, só que a gente faz isso para Jesus. A gente vai para o altar para fazer um voto para Ele. Deus, eu serei fiel nesse momento de bênção, no momento de tribulação. Eu serei fiel hoje, serei fiel amanhã. Eu serei fiel na situação que eu estou passando, que está um pouco difícil, e mesmo quando o Senhor me abençoar. Mas, e também eu também quero ser fiel pecando, quero ser fiel com o mundo. Não vou abrir mão disso, nem vou abrir mão daquilo. O Senhor ainda me recebe para ser tua noiva? Jesus fala, seja santo, como eu sou santo. Ele está falando, você quer ter um casamento saudável entre o noivo e a noiva? Você se separa, porque eu me separei para você. Faz sentido o que eu estou falando? O que quer dizer santidade? Exclusividade. Assim como você que é casado, ou você que está namorando, você exige fidelidade e exclusividade do teu cônjuge, ou do teu namorado, da tua namorada. Deus está falando assim, noiva de Jesus Cristo, eu exijo exclusividade. Não quer dizer que você nunca vai pecar na tua vida, mas tem a ver com o posicionamento que você faz perante Ele. Olha só Mateus 15, versículo 1, abre lá comigo, isso aqui é um outro texto, Jesus está falando isso aqui. Mateus 15, versículo 1 diz assim: então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindo de Jerusalém e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vamos parar por aqui. O que está acontecendo aqui? Os fariseus estão pegando no pé dos discípulos de Jesus, porque eles observaram os discípulos de Jesus comendo sem terem lavado as mãos. Isso seria uma infração na lei judaica. Então eles estão pegando no pé e falam assim: Jesus, olha os teus discípulos. E olha o que Jesus responde para eles, isso no versículo 3, agora pula comigo no versículo 8, olha o que Jesus fala, se referindo aos fariseus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, fala comigo, coração, significa a tua alma, mas o teu espírito, significa os teus pensamentos, desejos, emoções e o teu espírito, o seu coração está longe de mim. Para pensar nisso. Os fariseus estão pegando no pé deles por conta de um rito religioso. Jesus fala, eles falam muito, mas o coração, que é o que importa, está longe de mim. Ele continua no versículo 15, olha só comigo. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Mais uma vez, os discípulos entendem, tem mais por trás disso. Vamos mais para fundo, quem sabe ele abre para nós os mistérios. Versículo 16, Jesus respondeu: estáis vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre? Ele está falando sobre a boca física. Ele falou assim, você não entende que tudo que entra pela boca desce por ventre e depois é lançado fora? Versículo 18, mas o que sai da boca, ele está falando agora sobre palavras, procede do coração espiritual e da alma, e é isso que contamina o homem. O que contamina o homem? A lista é descrita no versículo seguinte, no versículo 19, olha só essa lista: porque do coração da tua alma e do teu espírito procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, as mentiras e as blasfêmias. Versículo 20, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Em outras palavras, se você quiser ter o coração como um bom solo, você vai ter que separar o teu coração do mundo. Versículo 19 é a lista de condutas mundanas. Ele está falando assim, sabe, esse coração está cheio de mundo, se separa disso. Sabe, se você quer realmente entender a palavra de Deus, você quer entender os mistérios de Deus, você não vai entender sem um coração que está separado do mundo. Um coração que não está separado do mundo, do sistema do mundo, da mentalidade do mundo, um coração que não está separado, que não se distanciou daquilo, é um coração que pode escutar a palavra quanto quiser, mas sempre estará suscetível às aves. Quem são as aves? Ataques demoníacos. Sempre está suscetível ao solo rochoso. É a superficialidade. Sempre está suscetível aos espinhos que sufocam. O que são isso? São as ansiedades, tribulações do dia a dia. É desencorajado rapidamente, desanima rapidamente. Faz sentido o que eu estou falando? Então o que Deus está falando aqui? Sabe, às vezes eu vejo isso. O cara fala assim, mas eu vou para a igreja todo domingo. Eu escuto a palavra de Deus. Todo apelo eu estou lá na frente. Eu até choro e levanto minhas mãos, que nem um bom crente. Que bom. Mas se você não se distanciar do mundo, e quando eu falo distância, não estou falando geograficamente, estou falando no estado de coração. Se você falar assim, sabe, essa lista que está descrita no versículo 19, isso não faz mais parte de quem eu sou, eu me distancio.
não quer dizer que você não vai cair, porque infelizmente nós ainda estamos num processo de santificação. Até nós entrarmos em glória, na glorificação, nós somos suscetíveis a quedas. Mas nesse momento o que Deus está falando é, sabe, se você conseguir se separar disso, você pode então receber a palavra. Se você não se separa disso, você pode receber a palavra todo domingo, não vai acontecer nada. Segunda-feira já tem uma ave tirando a semente do teu coração. Faz sentido? Até sexta-feira você já se desanimou, o espinho já sufocou a palavra, você vai ter que voltar aqui domingo e falar assim, eu preciso mais uma outra palavra. O problema, deixa eu falar uma coisa, o problema nunca é na semente. Quem acredita que nós servimos um Pai das luzes? Tiago diz, Pai das luzes, todo bom e perfeito dom vem do Pai das luzes. A semente é boa, a semente é perfeita, a deficiência está no solo. Faz assim, é aqui. Esse é o fator que você pode controlar. Você não precisa nem se preocupar com a semente. Eu te falo, a palavra de Deus ela é perfeita, ela não volta vazia. Se você providenciar um solo bom, ela vai germinar. Faz sentido? Então, como que você tem um solo bom? Quando você tem um coração bom. O que é um coração bom? Um coração humilde, um coração separado, santo. Fala comigo, coração santo. Agora nós entramos no nosso terceiro ponto, nosso último ponto, que é o coração celestial. Fala, coração celestial. Olha só esse texto no versículo de Isaías 57:15. Eu vou terminar com esse texto aqui. Ou na verdade não com esse texto, mas com esse ponto. Porque assim diz o alto e o excelso. Nós já lemos isso. Porque assim diz o alto e excelso, que habita na eternidade. Fala comigo, Deus habita na eternidade. E cujo nome é santo, num alto e santo lugar eu habito. Fala comigo, Deus habita num alto lugar e num santo lugar. O que quer dizer isso? Que Deus mora no céu. Que Deus mora na realidade, numa realidade celestial. Mas eu pensei que Deus morasse no meu coração. Sim, também. Mas como que isso é possível? Ele é onipresente. Porque Ele é Deus. Faz sentido? Então Ele está no céu. Agora, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não pertence a esse mundo. Você pode ter um passaporte brasileiro, mas antes de você ser um cidadão brasileiro, você é um cidadão do reino dos céus. Antes de você ser paulista ou paulistano, você é um cidadão do reino dos céus. Eu me lembro de uma marca de roupa, talvez foi a primeira, foram cristãos que começaram essa marca de roupa, e esses cristãos fizeram uma marca de roupa, talvez foi a primeira marca que entrou no mundo pop secular e na cultura pop, e era uma marca que era muito popular no meio da galera da música, e também, você lembra quando começou os X Games no meados da década de 90, a galera de BMX, motocross, snowboard, a galera estava usando essa marca, era uma marca que eram siglas, 4 letras, N-O-T-W. No inglês era Not of this world, não deste mundo. E eles fizeram essa marca baseado no versículo, que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, nós estamos passando, essa terra não é o nosso lar, nós somos do céu e nós voltaremos para o céu. Então eles fizeram essa marca, e a galera começou a achar que é muito legal, Not of this world, não deste mundo. E o cara falava assim, cara, eu sou tão louco, mano, tão louco que eu não sou deste mundo, me dá essa camiseta. E o cara vestia. Daí o cara fala assim, cara, eu sou tão radical, cara, eu sou tão radical que eu não sou desse mundo, me dá essa camiseta. E esses caras de banda de rock também estavam vestindo, não sou desse mundo. E os caras mal sabiam que eles estavam vestindo a Bíblia. Sabe, a realidade é que nós não somos desse mundo. Sabe, eu sei que muitas vezes, eu já falei isso antes, mas o povo crente, o povo evangélico às vezes é um pouco esquisito, você concorda comigo? Se você não concorda, acho que você é esquisito. Cara, às vezes eu começo a ver uma interação de crente com não crente, eu fico pensando, nossa, que coisa bizarra. Porque o cara que não é crente, ele chega e fala assim, aconteceu uma tragédia comigo, eles me assaltaram, e o cara que é crente fala, está amarrado no nome de Jesus, é o devorador, está amarrado. Aí o cara pensa, quem que está me devorando, meu? Tipo, cara, que papo de louco, né? Daí o cara fala assim, cara, pô, consegui, meu, peguei um carro irado, cara. Falei assim, vamos lá ungir, vamos botar o óleo. Não, mas já está com óleo, não, vou botar o óleo da unção, meu, para afastar aí o espírito de violência. Que espírito de violência? Vai botar óleo no meu carro? Tem que ungir tua casa. Como assim, cara? Papo louco, né? Você já viu? Por isso que vocês... Agora, tem verdade no que o cara está falando? Tem. Tem sabedoria na conduta? Não. Faz sentido? Uma coisa é você trazer um princípio espiritual para alguém que consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Faz sentido?
A outra coisa é você tentar enfiar a goela abaixo a verdade espiritual. A pessoa que não entende as coisas do Espírito, a pessoa só vai pensar, esse cara é mais um evangélico louco. E a gente erra na ingenuidade, porque a gente não consegue discernir e não consegue ter uma conduta de sabedoria. Você concorda comigo que isso é um pouco esquisito? Agora, eu vou falar uma coisa, que a coisa mais esquisita ainda é um outro cenário. Quando dois crentes vão para um restaurante, e quando os dois crentes estão no restaurante, eles comeram a refeição, estiveram na sobremesa, já estão no café, e por 2 horas, 2 crentes, cristãos, estão lá, em nenhum momento eles falaram sobre as coisas do reino. Para mim isso é mais esquisito ainda. Mostra a falta de um coração celestial. Faz sentido? Às vezes eu encontro alguns crentes que você está conversando, o cara já falou do carro que ele quer comprar, ele já falou da Operação Lava Jato, o cara já falou do novo filme que saiu no cinema, ele já falou sobre a nova contratação do Palmeiras, o cara já falou da viagem onde ele vai levar a família nas próximas férias, ele já falou de todas as coisas. E você pergunta, cara, quando que a gente vai falar sobre alguma coisa que tem algum valor eterno? Não tem nada de errado com todas essas coisas que foram mencionadas, mas de vez em quando você tem que começar a questionar, será que o nosso papo só gira em torno de coisas temporais, coisas passageiras? Faz sentido o que eu estou falando? Paulo, o apóstolo Paulo já nos alertava disso, lá em 2 Coríntios, sabe lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, Paulo já falava algo muito importante, nos desafia isso, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. O que ele está falando aqui? Ele fala assim, muitas vezes a nossa atenção está demais presa nas coisas temporárias. É aquilo que a gente vê com os nossos olhos. E Paulo fala assim, não, tenha uma atenção nas coisas que você não se vê. As coisas invisíveis, essas sim valem a pena a tua atenção, porque elas são eternas. Colossenses 3, um pouquinho lá mais para frente, depois de Filipenses, Colossenses versículo 1 do capítulo 3, Paulo diz assim, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem aqui foi ressuscitado junto com Cristo? Amém. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe o que Paulo está falando? Medita, é bom você meditar. As pessoas falam, meditação não é coisa da nova era. Deixa eu falar uma coisa, Deus que inventou meditação. Muito antes da nova era falar que meditação era deles, era nosso. A gente que abriu mão disso. E sabe, a palavra, o salmista já dizia lá atrás, meditar na palavra de Deus. Salmo 119, você vai ver diversas menções. Agora, sabe uma coisa que eu vou falar sobre exercícios que às vezes eu faço, que eu só compartilhando isso porque eu acho que isso vai te encorajar e talvez é uma coisa que você pode também praticar. Um exercício que às vezes eu faço, às vezes eu estou num momento com Deus, e eu estou naquele momento onde eu estou escutando um louvor, adoração, estou escutando uma música, e eu sinto a presença de Deus. E quando eu sinto a presença de Deus, sabe, eu quero meditar. O que quer dizer meditar? Eu vou ficar em silêncio. Sabe, muitas vezes você começa a ver crentes, quando a presença de Deus entra num lugar, sabe, crente não consegue ficar quieto, ele tem que sempre falar, glória a Deus, peraí, cala a boca. Fica quieto. Tem um pouco de reverência. Jesus cheiroso, tem um cara que fala, o que você está falando, cara? Faz o que eu estou falando? Fica quieto. Tem gente que é tão... Sabe o que é? É uma pessoa que tem uma adoração tão rasa, mas tão rasa, que a adoração é restrita apenas em palavras. Você é refém de palavras. Quando a tua adoração é refém de palavras, a tua adoração é superficial. Quando você chega num momento onde a tua adoração tem a ver com a tua identidade, você não precisa fazer, você precisa só ser. Você entra na presença de Deus e seja filho. Como que você vai ser filho? Eu não sei, só sendo. Sei lá, só receba o amor. Entenda, você é amado. Entenda, essa presença é o prazer de Deus sobre você. Entenda que isso que está sentindo é o sorriso do Pai sobre você. E sabe, quando você está naquele momento de meditação, eu começo a fazer um exercício mental. Eu sei que sou um pouco nova era, mas espere. Eu faço um exercício mental, eu começo a imaginar tudo aquilo que eu tenho de bênçãos materiais. E eu começo a falar, Deus, eu não vou levar embora dessa terra meu carro. Deus,
eu não vou levar embora dessa terra meu apartamento. Deus, eu não vou levar embora da terra essa roupa. Deus, esse relógio que eu estou vestindo agora, também não vou levar embora dessa terra. Deus, os diplomas que podem estar nas paredes, não vou levar nenhum deles embora. Deus, todos os meus followers nas minhas redes sociais, nenhum deles vai para o céu. Quer dizer, não, eles vão, mas os followers não. Entenda. Sei que eu ofendi alguns. Eu não vou? Não, você vai. O teu like não vai. Mas para pensar nisso. A gente se preocupa com tanta coisa fútil. O nosso coração está em tantas coisas que são passageiras. E Deus está falando assim, pensai nas coisas que estão lá em cima. Faz sentido o que eu estou falando? De vez em quando é bom você meditar nas coisas eternas. Eu vou terminar com esse exemplo. Há uns 5 anos atrás veio um pastor dos Estados Unidos pregar aqui. E depois que ele terminou de pregar no domingo, acho que foi numa terça-feira, ele chegou e falou para terça ou quarta-feira, ele falou para mim assim, Theo, eu tenho um sonho. Ele ainda não tinha ido embora, ele tinha algumas outras reuniões. Ele falou assim, eu tenho um sonho. Eu falei, qual que é o teu sonho? Cara, eu sempre sonhei um dia, eu vou para o Brasil e eu vou assistir um jogo de futebol ao vivo, cara. Eu falei, cara, é o teu dia de sorte. Você está aqui no bairro do Morumbi, perto do melhor time de futebol do Brasil, São Paulo Futebol Clube, e eu vou te levar lá para o Morumbi para você assistir o jogo. Ele falou, sério mesmo? Eu falei, sério. E a gente foi pro jogo, a gente sentou na arquibancada, tava eu lá, ele, tinha umas outras pessoas da igreja. E cara, isso acontece raramente, mas o São Paulo tava perdendo aquele dia. Justo no jogo que eu levei esse cara. E ele pegava e perguntava, qual que é teu time? Eu falei, aquele time lá. Ah, o time que tá perdendo de 2-0? É, infelizmente. E o povo xingando, e eles olhavam, ele não entendia nada, né? O povo xingava. Ele falou assim, nós os brasileiros são apaixonados por futebol, que legal essa paixão, cara. Eu falei, não vou nem traduzir o que eles estão falando. Mas eu estava lá com esse cara, com esse pastor, né? E daí ele começou a entender. E depois de um tempo ele entendeu, o time do Theo está perdendo, ele está triste. E daí ele começou a puxar um assunto. Ele começou a conversar comigo, a gente estava sentado na arquibancada, de repente, uns 15 minutos do segundo tempo, São Paulo perdendo 2-0, eu já estava esquecendo o jogo, eu estava escutando o que esse cara estava falando. Ele começou a falar, e de repente ele começou a falar para mim, cara, eu quero te encorajar. Eu estava lá na igreja, na Monte Sião, domingo, eu vi algumas coisas de Deus na tua vida, eu queria falar para você. Eu falei, cara, fala. Eu queria ministrar na tua vida, e começou a ministrar coisas na minha vida. Ele começou a me encorajar de uma maneira informal, natural, espontânea. Ele começou a profetizar para mim nas arquibancadas do Morumbi. Ele começou a falar sobre o reino de Deus. Eu comecei a ser alimentado naquele momento. Eu comecei a falar para ele aquilo que cara, isso aqui testifica no meu espírito, porque Deus está falando isso para mim. Eu tenho alguns medos, mas cara, isso aqui vem para, cara, sanar esses medos. E eu comecei a se ministrar, e eu comecei a pensar, sabe por que isso está acontecendo? A única razão por que isso está acontecendo é porque esse homem tem um coração celestial. Porque naquele momento ele falou, sabe, tem uma coisa que eu preciso falar. Se você está triste é porque o teu time está perdendo, deixa eu trazer um pouco de alegria. Nós não somos desse mundo. Pelo contrário, existe um propósito eterno na tua vida. E ele me encorajou aquele dia. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu creio que Deus nos chama para sermos pessoas com coração celestial. Um coração que, de uma maneira espontânea, não esquisita, de uma maneira natural, sem forçação de barra, que você venha falar, sabe, todo encontro que eu puder ter com pessoas, que as pessoas venham de alguma maneira, diretamente ou indiretamente, sentir o amor de Jesus e o poder de Jesus. Faz sentido? Você está sempre voltando, debaixo de uma consciência, eu não sou desse mundo. Um dia eu vou para o meu lar. Isso aqui é passageiro. E muito legal, Deus, que o Senhor me abençoa com coisas passageiras. Mas o meu coração não está preso nas coisas passageiras. Deus está querendo restaurar em nós um coração bom. Deus quer um coração humilde, um coração que é santo, separado a Ele, e um coração que é um coração celestial, atentando, dando atenção às coisas eternas. Feche os teus olhos, eu quero orar com você.